Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Resposta Certa. Este programa é uma novidade da Escola Verbo Jurídico e tem por objetivo debater, logo após a prova, questões tratadas em concursos e exames de ordem de maneira descontraída e objetiva. Neste primeiro programa, iremos receber 8 professores aqui da escola para comentar o 7º exame de ordem unificado. Agora, neste primeiro bloco, iremos receber os professores que irão comentar as questões de Direito Constitucional, Ética, Administrativo, Ambiental, Processo Penal e Direito Penal. Professor Antônio Marcelo, formado em História, Filosofia, Sociologia e Direito com mestrado em Ciências Políticas e Direito. Autor das obras Direito Constitucional e Formação Humanística, ambos pela editora Verbo Jurídico. Professor Gustavo Santana, procurador do município e especialista em Direito Ambiental e Direito Público. Autor da obra Direito Administrativo, além de participação como coautor de obras da série Provas Comentadas. Professor Davi André Costa Silva, advogado, doutorando em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, especialista em Direito Penal e Processo Penal. Autor de obras pela editora Verbo Jurídico, como o Manual de Prática Penal, Direito Ambiental Parte Geral, pela série Objetiva. Os 3 convidados deste bloco também são coautores da obra O Livrão da OAB, um compêndio que prepara para esta primeira fase do exame de ordem. Começando as nossas discussões sobre a prova, professor Antônio Marcelo, como estava a prova de Direito Constitucional? Boa noite, pessoal. A prova de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, ela foi absolutamente tradicional. Foi uma prova sem textos, apesar dos rumores, foi uma prova direta, uma prova que trabalhou com conteúdos absolutamente tradicionais. Não houve por parte da banca nenhuma preocupação em realizar alguma questão de pega-ratão. Ela passeou pelos temas de mandado de segurança, por ação de controle de constitucionalidade, inclusive pela questão de sucessão da ordem presidencial. Portanto, foi uma prova que certamente foi bastante ao encontro do que vocês esperavam para poderem realizar um conteúdo efetivo e alcançar uma boa qualificação nesse tema. Contudo, eu confesso para vocês, é lamentável que a Fundação Getúlio Vargas apresente esse tipo de prova, porque ela não vai medir o conteúdo de vocês, é memória, pura memorização. E o que o senhor observou em relação às questões de ética, professor? A prova de ética, gente, acho que a minha sensação é a mesma de vocês. A prova de ética foi muito difícil. Ela não foi difícil pelos conteúdos que foram pedidos para vocês. A dificuldade está, primeiro, no tamanho dos textos e, segundo, na dificuldade de interpretar nos textos as perguntas ou a pergunta que a banca queria que vocês efetivamente realizassem com o Estatuto da Ordem. Questões muito longas, questões muito variadas, inclusive alguns temas que não são comuns, questões que inclusive estão calcadas no regulamento em parte que a gente inclusive não considera muito relevante. Então eu acho que a prova de ética, se é um sistema que a FGV usa para fazer peso e contrapeso, o que de constitucional foi absolutamente fácil, adequada, acessível, a de ética foi muito trabalhosa, muito delicada e de certa forma desrespeitosa com vocês. Obrigada, professor Antônio Marcelo. Em relação à disciplina de Direito Administrativo, professor Gustavo Santana, o que o senhor pode nos dizer das questões? Bom, com relação ao administrativo, a FGV tem seguido um certo padrão de pergunta. Não foram perguntas extensas, foram perguntas razoavelmente curtas. E agora, para as respostas, a prova de administrativo ela tem trazido uma certa peculiaridade, que ela exige do candidato um raciocínio. Tem que compreender, não é aquela matéria tradicionalmente abordada de forma muito sedimentada, muito estanque, não. Ela é uma linha de raciocínio. Então, se consegue facilmente responder administrativo, se o candidato, né, ele tem essa linha de raciocínio, ele compreende o que é administração direta e indireta, que foi o que caiu, ele compreende a questão de bens públicos, que novamente a FGV perguntou, até me chamou a atenção uma questão envolvendo o poder de polícia, ela repetiu uma pergunta que ela já tinha feito. A FGV, com relação a essa questão de poder de polícia, foi ipsis literis algo que já tinha sido feito uma pergunta pela FGV. Mas com relação à intervenção do Estado na propriedade, então a forma de pergunta foi a mesma. E a forma de estudo com relação a administrativo tem sido a mesma.
são perguntas que exigem um conhecimento de administrativo, não uma decoreba de administrativo. Isso nesse sentido, eu acho até uma certa, nem administrativo, uma certa evolução. Porque não exige do candidato que ele decore, exige do candidato que ele compreenda. E acho que isso no administrativo, o examinador tem sido bem lúcido e acho que grandioso nesse sentido. E em relação às questões de direito ambiental, seguindo essa mesma lógica de abordagem? Ah, não. Aí já de ambiental, ela é bem diferente. Porque partindo do ambiental, que não são nem todas as universidades que trazem como cadeira obrigatória, então ambiental são perguntas bem profundas, bem específicas, que de fato acaba tornando as duas questões que são de ambiental questões daí razoavelmente difíceis. Mas, com a ideia que eu tenho trazido para os colegas, tanto dei nas dicas, comentei nas dicas no nosso comentário pré-prova, as questões de ambiental se resolvem muito com aquela ideia do CDC protegendo o consumidor, do trabalho protegendo o trabalhador, aqui protegendo o meio ambiente. As duas questões, ou as duas assertivas que provavelmente virão como corretas, são as duas assertivas mais protetivas para o meio ambiente. Poderia o candidato não ter lido nada, mas se ele fosse com essa ideia, ele provavelmente acertaria as duas questões. Um bom senso, exatamente. Obrigada, professor Gustavo. Professor Davi André, o que o senhor pode nos dizer das questões de penal e processo penal? Olá, meus amigos. Que bom estar com os senhores depois da prova. Agora é a hora do rescaldo. É aquela hora de dar aquela passadinha para verificar o que aconteceu, já fazer o primeiro termômetro do que nós sentimos a respeito da prova. Eu sinto aqui, pelo que eu estou conversando com meus colegas, eu tenho um prazer enorme estar ao lado do professor Antônio Marcelo, do Gustavo Santana, e por trás das câmeras estão todos os outros professores esperando, ansiosos para falar com os senhores. Então é um time bem colocado, que está esperando para colocar as melhores informações para os senhores, e eu sinto que, pelo que eu estou percebendo, a bola da vez foi a ética, né? Nós sempre dissemos, se prepare para a ética, que é mais fácil derrubar as questões da ética do que derrubar o processo penal inteiro, o direito penal, o processo do trabalho, e pelo que nós vimos, a surpresa vem mais ou menos por ali. No que diz respeito ao penal e ao processo penal, nós tivemos uma prova parecida com o que nós tínhamos anteriormente. Ficamos relativamente satisfeitos porque, verificando, retomando aqui com os professores, o professor Pietro está ao meu lado, esperando para entrar para comentar também, nós vencemos as questões todas. Ou fui eu, ou foi o professor Pietro, ou outros professores que colaboraram aqui no penal e processo penal. Agora, o que eu fico um pouco chateado e constrangido que um concurso desse nível não precisa trabalhar com pegadinhas. E nós encontramos algumas questões que colocam palavras para tentar induzir as pessoas em erros, e isso nós não precisamos num concurso público, em uma prova que tem que aferir um conteúdo mínimo. Vejam bem, os senhores devem lembrar, naquela questão que tratava ali do estupro, tentativa de estupro, a banca colocou duas palavras ali que poderiam induzir o candidato a erro. Abandonou o local, desistiu de prosseguir na execução, e isso induz as pessoas em erro, e nós não precisamos desse tipo de colocação. Nós temos também ali uma questão atinente, que tinha uma outra pegadinha ali, no que diz respeito ao homicídio privilegiado, que disse ali, né, atua sob influência, quando na verdade é domínio de violenta emoção. Então, quer dizer, esse tipo de coisa não precisa aparecer na prova. De qualquer sorte, nós estamos tranquilos, porque nós lembramos muito bem os senhores, nós dissemos, cuidado, a influência é atenuante e o domínio é o homicídio privilegiado. Então, Roberto, as minhas impressões são, se os colegas tiveram tranquilidade para responder, bom senso, equilíbrio aqui, por mais que não conhecessem todo o conteúdo, conseguiram ter mais ou menos um nível satisfatório de solução das questões. Não está o que eu esperava um pouco mais, mas também eu posso lhes tranquilizar já. Não foi uma prova fácil. Fácil não foi razoável. Nós tivemos questões tranquilas, fáceis, outras questões complexas, algumas com pegadinhas e outras realmente relativamente complicadas de responder, mas acredito que nós cumprimos a nossa missão. Obrigada, professor Davi. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Voltamos já com o nosso segundo bloco.